aqui do evento, ainda mostrando para você provas que acontecem de lançamentos. Na verdade são todas de lançamento, né? Mas aí por uma questão técnica você tem um arremesso e 3 lançamentos. Mas é tudo lançamento. Exato. No Brasil tem essa diferença do arremesso de peso, lançamento de disco, dado e martelo. Mas na própria língua portuguesa, no português de Portugal mesmo, você não tem essa diferenciação. Hoje eu acordei com o Kleberson me ligando, até porque nós tínhamos algumas coisas para falar sobre o evento, e ele tocou exatamente nesse assunto. O Kleberson, que tem um trabalho brilhante com você aqui, o Kleberson que eu considero hoje talvez o melhor comentarista de atletismo do país, ele fez esse comentário ainda logo pela manhã cedo, falando exatamente dessa diferença, de toda a terminologia, do inglês, do português. Mas não fala muito alto não, senão os outros descobrem e levam ele embora. Ou me levam embora daqui, né? Chama ele de volta. Mas o Kleberson realmente hoje... não é porque é meu amigo, não. O Kleberson ele tem um diferencial em termos de armazenamento de dados, em termos de conhecimento. O Kleberson foi atleta. É importante isso. Nós temos atletas comentando o evento, mas um atleta de um nível elevado do ponto de vista técnico, de conhecimento das provas no geral. Mas você está indo para o mesmo caminho, viu? Fique tranquilo que você também está aparecendo aí como um dos grandes nomes aí dos comentários, dos comentaristas do Band Esportes, viu? Parabéns, viu, Kleber? Obrigado, eu acabo aprendendo muito com vocês aqui. No dia a dia, é um contato fantástico, eu tenho a agradecer essa oportunidade e realmente é muito legal estar com vocês aqui da Band. Salto em altura para mulheres, voltamos aqui. A atleta já fez todo o desenrolar do que ela pretende realizar. Vamos ver se ela consegue, né? Na prática, se é aquilo que ela treinou mentalmente. Bom, se foi isso que ela mentalizou, meu amigo, deu errado. Deu tudo errado. E o salto em altura é como se fosse um atleta do lançamento de martelo de cabeça para baixo. Ele tem o tronco curto e a perna longa. Do martelo é exatamente o contrário. Ele tem a perna um pouquinho mais curta quando o atleta é alto, até para evitar que o seu centro de gravidade seja tirado ou tendo uma séria dificuldade no momento do giro. Já o salto em altura, você tem exatamente essa conotação. Atletas altos, você eleva o centro de gravidade e acaba facilitando uma transposição da barra. Vamos para mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho, mostrando a sequência aqui nos instantes finais desse meeting da Rússia. Band Esportes, muito além do esporte. Muito bem, estamos de volta com a prova do salto em altura para mulheres. Acabou de cometer a falta, né? Derrubou ali a barra. A gente vai se policiando, porque antigamente eu falava, ela acabou de queimar porque ela derrubou o sarrafo. Aí alguém nos corrigiu, falou, não, falta queimar, termo técnico é cometer falta. E sarrafo, termo técnico é barra. Ok, já estamos nos policiando para a gente poder falar o mais próximo, né, da linguagem do atletismo. Kleberson Yamada, que deve estar nos assistindo lá no Mato Grosso, deve estar morrendo da risada. Puxando a nossa orelha. Pois é. Não, mas o puxão foi duplo quando veio a mensagem. Aliás, veio lá do Nelson de Brasília, se não me foge a memória aqui. Se o Nelson estiver nos assistindo também, um abraço, viu, Nelson? Obrigado pelas dicas aqui, sempre participando, enviando mensagens aí pro Kleberson para nos corrigir. Muito bem, voltamos com o lançamento do martelo. A plenos pulmões, ela dá aquele grito característico na zona de queda. A marca valeu, só resta agora a gente saber qual foi a marca conseguida. Olha aqui, ó. Aqui dá para você fazer a medição.
Eu lembro lá em Pequim, eles arranjaram uns carrinhos, todos por controle remoto. Então os juízes pegavam o implemento, colocavam em cima do carrinho de criança mesmo, né? Só que mais resistentes. Porque você tem que... o carrinho tem que aguentar ali tipo 2 quilos, mais ou menos, que é o peso dos implementos, né? E aí o carrinho trazia de volta, né? Então era muito legal, você ficava vendo os carrinhos passeando no gramado com dardo, com martelo. É bem bacana. Ano passado fizeram isso no Troféu Brasil, tinha criança na arquibancada mais interessada no carrinho do que na prova. É muito legal, é bem bacana. Acho que Londres deve fazer a mesma coisa, né? Pra não ter que ficar carregando, levando com a mão. Ô louco. Não brinca não, hein? Aliás, são mudanças tecnológicas que ajudaram bastante, né, cara? O exemplo do carrinho, assim como a própria medição mesmo, essa trena eletrônica, não ter que ficar estendendo uma trena manual, medindo, quer dizer, tudo muito mais rápido hoje. Ah, sim, sem dúvida. O martelo feminino, ele pesa 4 quilos. 4 quilos. Eu falei 2 quilos, mas é 4 quilos. E o masculino, 7,25. É o mesmo implemento usado no arremesso de peso, porém com um cabo. Ou seja, a mesma bola de chumbo, você quer dizer? Exatamente. Uma bola de aço, né? Chumbo ou latão. 400 metros para mulheres. Vamos acompanhar essa prova, que é a última prova feminina. A apresentação das atletas aqui para essa final dos 400. Com barreiras. Com barreiras. 400 com barreiras para mulheres. Esse é o detalhe, com barreiras. Veja só tem russa, com uma norueguesa na raia 2 e uma croata na raia 3. É uma prova que não teve eliminatória, final direto. Olha o detalhe da unha aí da atleta número 57, que é a Daria Korableva. Tá na raia 4, hein? Melhor tempo. O melhor tempo de todas tem a Irina Davidova, que tá na raia 5. 53,87. 53,87. Inclusive é a melhor marca do ano dela também. Pessoal e do ano. Vamos acompanhando aqui a prova dos 400 com barreiras. Essa prova, Kaká, tem toda aquela dificuldade do 400 rasos em termos de queda de velocidade no final, acúmulo de ácido lático e para complicar as barreiras. Quer dizer, você tem toda essa dificuldade em termos de coordenação e a barreira ainda como elemento complicador disso tudo. Recordista mundial, Yulia Pentenkina, 52,34. Campeã mundial, Lashinda Demos, dos Estados Unidos, com 52,47. Marca essa obtida no ano passado em Daegu. E a campeã olímpica, Melanie Walker. E aí vem a raia 5 para ganhar a prova até com uma certa facilidade, hein? Irina Davidova, melhor de todos os tempos, abre uma diferença monumental em relação às demais. Passa a Davidova em primeiro, uma distância realmente monumental. E as marcas conquistadas por ela já davam indícios de que ela realmente era a grande estrela, né? A grande atração em relação às demais. E agora a gente vai conferir os tempos aqui. Irina Davidova dá um show e vence com uma facilidade impressionante. Kleber, olha aí, 54,61. Ela não repetiu a sua melhor marca do ano, mas até por esse motivo, Kaká, você viu que todos nós vimos a ampla vantagem que ela abriu, e na última barreira ela repicou um pouquinho, ela perdeu um pouquinho o tempo na passagem, ela acabou tendo um grande erro ali nesse finalzinho.
Olha só, você vai ver no momento da passagem, Davidova, portanto. O erro cometido no 400 com barreira, ele gera menos prejuízo do que um erro cometido no 100 com barreira feminina ou no 110 masculino. Uma vez cometendo um erro no 110 ou no 100, possivelmente o atleta nem termina a prova muitas vezes. Aqui não, ele consegue corrigir, mas acaba perdendo em termos de desempenho. Bom, voltamos com a prova masculina, salto triplo. Não terminou ainda, hein? Distância agora, Kaká. Salto em distância, verdade. Eles não sinalizaram, mas é que a gente tinha até então salto triplo. Muito próximo ali muito próximo à massa, né? Mas foi perfeito. Aproveitou muito bem a tábua. Perfeito, dentro da tábua, conseguindo coisa de 2 centímetros no máximo da massa. Aí se pisar na massa não vale, mas o Menkov consegue 8,06. Uma boa marca, 8,06. No seu quinto salto, ele havia cometido o erro no primeiro, no segundo e no quarto salto. Bom, continuamos com a prova do lançamento do martelo para mulheres e aguardamos agora a retirada das barreiras para que possamos ter a prova dos 800 metros para homens, fechando então o evento, a última grande prova de velocidade, enquanto a gente tem um encerramento dos saltos, né? Aliás, do salto, a gente só tem então nesse instante salto em distância para homens. A gente tinha salto em altura para mulheres. Aliás, continuamos aqui com salto em altura. 1,98. A Gordeeva vai para sua última tentativa de 1,98. Vamos ver se ela para ou continua, hein? Aí vem a Gordeeva. Parou. Tchau. Beijinho, beijinho. Até a próxima edição. Nos vemos em algum canto do planeta, certo, Gordeeva? Até porque eu não tenho aqui a informação se ela estará em Londres ou não, mas Gordeeva se despede deste evento. Aqui nós temos o resultado final dos 1.500 para homens, com a Binet 3:40,02. Foi aquele etíope que colocou um caminhão de distância em relação aos demais, e o segundo foi o turco. Essa prova aí foi uma indecência, Kleber. Foi uma prova total indecência. Ele correu o tempo todo e o turco que veio de trás, ele acabou fazendo uma boa corrida de recuperação, mas faltou realmente alguém nesse nível para puxar ao longo da prova. Ele correu sozinho. Eu fiquei morrendo de vergonha. Foi uma indecência essa prova. Essa prova não devia ter acontecido. Quer dizer, claro que devia, mas a gente tá brincando aqui, porque foi o único etíope, colocou uns 5 cavalos à frente dos demais na vantagem impressionante. Impressionante. Bom, já nós teremos então a última prova do dia, que é a prova dos 800 metros. Prova masculina. Você havia feito o comentário da gaiola, né, para proteção não tanto dos atletas como público, corredores que estão na pista. Esse é um dos motivos que dificulta o desenvolvimento na prova também no nosso país. Há poucos locais adequados para a prática dessa modalidade, dessa prova. Geralmente, quando se treina,
opta por um local onde não haja uma circulação, ou então que haja uma circulação num outro horário, para evitar qualquer acidente, qualquer caso mais grave. Imagina um material, um implemento de 7 quilos, ou no caso do feminino 4 quilos, voando nessa velocidade toda. É uma arma, praticamente. Agora, você sabe que semana passada, eu e o Kleberson, a gente fez uma transmissão de um meeting. Eu agora não me recordo qual foi, porque é tanta coisa que a gente faz aqui que a gente até esquece. E que a prova de arremesso de peso aconteceu fora do estádio, numa praça. Até a gente brincava, dizendo que é uma forma de você popularizar o esporte, levando o esporte para junto do povo. Então, a única modalidade possível de você fazer isso, né, que precisa de um espaço mais restrito, é o peso. Então, você tinha aqui todas as modalidades dentro do estádio, e do lado de fora, na praça, você tinha, então, o arremesso de peso. Uma novidade legal, muito bacana que a gente mostrou aqui. É uma ideia brilhante. Uma vez eu acompanhei também um evento em Roma. Aí a dificuldade era maior. Eles montaram numa das regiões de Roma, de um público bem elevado, toda a estrutura do salto com vara. Então, quer dizer, todas as pessoas que passavam por ali podiam acompanhar o salto com vara. O peso, comparado com as provas de lançamentos, é o que dá para fazer geralmente isso mesmo. O próprio recorde, Kaká, do masculino, do arremesso de peso, do Randy Barnes, ele foi obtido em 90. E eu tenho essa imagem dele, e o local que foi feito era numa universidade, num canto também. Não era um evento como nós vemos hoje no estádio mesmo. Era um local montado, e ao lado você via todo o público torcendo para aquele recorde, justamente para popularizar a prova. Há uns 2 anos a gente mostrou ao vivo aqui no Band Esportes a prova dos 150 metros com a participação do Bolt. Na verdade, foi uma prova muito mais festiva, né? Aconteceu em Manchester. Fizeram bem no centro da cidade. Construíram uma pista no centro da cidade. E o Bolt bateu o recorde também dos 150 metros, que é um recorde homologado pela IAAF. Não é uma prova olímpica, a gente só tem 100 e 200, mas existe a prova dos 150 em linha reta, né? 150 em linha reta. E foi no centro da cidade, no centro financeiro de Manchester ali. Aliás, no dia chovia muito, mas a gente pôde mostrar essa prova assim, bem próxima das pessoas, né? E as próprias maratonas hoje, principalmente na Europa, vão sendo feitas nos centros culturais, bem próximo das pessoas. Já não tem aquela preocupação em você tirar do centro e colocar na periferia. Não, eles querem mesmo que o evento aconteça ali muito próximo do dia a dia, né? Das pessoas em geral. Isso é bacana. Exato, há duas situações parecidas como essa. O próprio Elson Miranda, treinador do salto com vara, no início dos anos 2000, ele fez vários eventos no ginásio do Ibirapuera, na parte externa, próximo ao estacionamento. Então quem entrava no ginásio via o evento acontecendo. Hoje mesmo a Maratona de São Paulo, ela pegou os pontos principais, tiraram uma parte da cidade universitária, porque era um local muito parado, sem público. Então realmente, quando pode levar o público, muito melhor. A própria Maratona de Londres tem essa característica, ela vai passar pelos pontos principais. 800 metros, prova masculina, a prova de Joaquim Cruz. Aliás, outro dia eu estava vendo uma notícia que o Joaquim agora virou técnico de soldados de guerra, de amputados principalmente, que voltaram das guerras aí. E nos Estados Unidos os soldados não são poucos, ele mora nos Estados Unidos e trabalha realmente com esporte para amputados. Público-alvo ele tem de monte, né, cara? Ele tem muitos atletas amputados. O Joaquim está voltando para o Brasil agora também. Desenvolveu um projeto de detecção de talentos em Brasília. É um projeto que ocorrerá em várias fases, reunindo milhares de crianças, e justamente na prova em que ele obteve as melhores marcas da sua carreira, 800 e 1500. Então ele quer fazer uma detecção de talentos nessas provas. E aqui o momento da chegada, você vai acompanhando junto com a gente. Eu falei dos 800, não, isso aqui foi a prova do 100. Antes dos 800 aconteceu a prova do 100.
com Sakalauskas, da Lituânia, vencendo a prova. Eu confesso que eu não tinha no meu programa aqui. O problema é que aconteceram as 2 semifinais antes, e eles incluíram no programa de transmissão as semifinais. E aí a gente acabou mostrando a final com a chegada que você acabou de ver. Então fica faltando a prova dos 800, aí sim a prova do Joaquim, que é um monstro, um cara que devia ser reverenciado toda vez. E aqui no Brasil a gente tem essa coisa de esquecer os grandes atletas, né? O que é uma judiação, uma pena. Veja aí o atleta da rádio, número 3, como ele consegue impor toda a sua capacidade, vence a prova até com muita facilidade. Marca acima dos 10 segundos. Vamos conferir o tempo que ele fez aqui. São poucos os atletas no mundo, né, que conseguem correr abaixo dos 10. A lista é muito restrita. Cabe numa página, apenas numa página de folha A4. Aqui é a prova do salto em distância para homens. Resultado final. Menkov venceu com 8,06. E o Kleberson até estava dizendo outro dia que o Asafa Powell é o atleta no mundo que conseguiu a maior quantidade de vitórias nos 100 metros abaixo dos 10 segundos. Isso é importante também, saber não somente quando ele tem a melhor marca do ano ou a melhor marca pessoal, mas a consistência das marcas. Isso aconteceu com a Asafa Powell, aconteceu também com o Joaquim Cruz na década de 80. O Joaquim ele correu abaixo de 1 minuto e 43 por várias vezes também, assim como o Sebastian Coe. Então isso é importante também, o atleta ser consistente. Nós temos aquele caso do Jadel, de ter grandes marcas, mas tem essa inconsistência. Ele apresenta resultados muito, muito bons e depois há uma grande queda. Algumas vezes também por lesão que ele sofreu, já se recuperou, mas infelizmente está praticamente fora dos Jogos Olímpicos. Resultado final do lançamento com martelo. Estou estranhando que não tem muita movimentação, né? Parece que o público já deixou o estádio aqui, mas ainda no nosso schedule nós teríamos a prova aqui dos 800. Prova dos 800 metros para homens para finalizar, né? Para fechar de vez o evento. Mas isso é comum, Cacá. Nós acompanhamos aquele evento em Kingston que nós fizemos aqui há alguns meses atrás. E nas provas de velocidade, quando terminaram as provas de velocidade, os atletas, o público foi indo embora. Só não foi totalmente embora porque deixaram os 100 metros por último, como forma de atração. E aí, no caso, é o contrário, né? As provas de campo são a grande atração da Rússia. Não, teremos mesmo. Teremos uma prova dos 800. Eu estava preocupado porque o público começou a ir embora e foi se esvaziando o campo, até porque já terminaram as principais provas aqui. E agora sim o balizamento dos atletas que farão a última prova do dia. Novamente uma prova dominada por russos. Temos aqui um turco, que é o Halit Kalic. E temos um lituano, que é o Vitaly Kozlov. E um ucraniano, o Alexander Osmolovich. O resto... A minha relação aqui não constam esses etíopes. Apareceu um etíope ali. Essa relação que eu tenho em mãos aqui não consta. Acho que o cara se inscreveu de última hora, porque temos africanos infiltrados, hein? Temos algum africano infiltrado aí. Vamos conferir já já. Esse é o turco, o Halit, os russos. Essa é a prova que é barbada na Olimpíada. Você pode anotar aí e apostar tudo que você quiser, que o David Rudisha não perde de forma nenhuma o título em Londres. Ele que é bicampeão mundial. Foi campeão da Diamond League no ano passado. O David Rudisha, o queniano, não perde de jeito nenhum essa prova em Londres.
Kaká, realmente esse etíope ele entrou de última hora, tanto é que ele nem aparece com tempo, deve ter sido convidado de última hora, e agora ele aparece aqui no nosso start list. Brasil, que eu repito, terá Diomar Noêmio e Fabiano Peçanha buscando vaga aí para a grande decisão, né? Para a final dos 8 melhores do mundo, e vamos torcer para que os brasileiros tenham realmente êxito. Aí está, portanto, a largada dos 800 metros. Você vê que exatamente o etíope estava dividindo raia, né? Como ele não estava na inscrição inicial, ele aparece dividindo a raia de número 6 aqui. Já vai cair para dentro, já vai cair para o meio. A Rússia, que inclusive já teve um campeão olímpico nos 800 metros, se eu não me engano, em Sydney, numa prova totalmente atípica, numa final muito tática, lenta, e o russo acabou se aproveitando. Eu não me lembro o nome dele, mas houve essa surpresa também nos Jogos Olímpicos, um atleta da Rússia, que não era nem cotado para medalha. E essa prova que os ingleses colocarão na pista, um atleta que é uma figura, não sei se ele vai conseguir vaga para a final, mas ele é estilo punk, emo, roqueiro, chamado Joe Thomas. Ele tem nome de roqueiro mesmo. É uma figura estranhíssima, tem 24 anos. Se passar para a final vai aparecer no vídeo também. Ó, o coelho já saiu, que era o Dmitry Bukreyev. E não é que o etíope que se inscreveu de última hora vai vencer na prova, agora vai ser ultrapassado, hein? Agora ele vai ser ultrapassado, vai perder a primeira posição. Já perdeu, vai ficando para trás. Você já ouviu o sino tocar, ou seja, vamos chegando realmente ao final desse evento. Essa é a última prova do evento. E aqui a gente vai contemplar então a chegada a vários atletas praticamente juntos. Será que é o ucraniano? Ele corre com as cores da Ucrânia aqui. Ih, rapaz, lá vem o etíope, hein? 1:46,87. Alexander Osmolovich, da Ucrânia, vence a prova 1:46,87. Quase perdeu pro etíope, que avançou no finalzinho ali. Quase que levou o ouro, hein? Impressionante, Kleber. Exato, uma prova que ela não teve uma passagem tão rápida na primeira volta, acima de 53 segundos. E só por curiosidade, você comentou do Fabiano, do Diomar. O Diomar e o Diego, eles têm o índice B. O que é o índice B? O índice B é aquele índice perigoso ainda de ficar fora dos Jogos Olímpicos. Então eles têm 1,45, foi o índice que a Confederação Brasileira estabeleceu para critério de convocação. Vamos torcer para que eles realmente estejam em Londres, né? A gente possa levar um contingente ainda maior de atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos. A lista tá fechando, tá acabando a chance. Vamos ver quem é que vai garantir vaga no avião aí para os Jogos Olímpicos. Já o Kleberson e o Fabiano, como você comentou, eles têm o índice A, então já estão garantidos. Kleber Guilherme, obrigado pela sua participação mais uma vez. Foi um show, você trouxe muita informação bacana pra gente. E nos vemos aí nos próximos eventos do Band Esportes. Obrigado, Kaká. Eu fiquei muito feliz em saber que a Band acabou fechando com outros eventos antes dos Jogos, além da Diamond. A Band vai estar transmitindo outras etapas do Euromeeting, competições fantásticas para os nossos amigos acompanhar aqui conosco. Aqui no Band Esportes. Um abraço. Um abraço. Bom fim de semana, pessoal.